Então agora nós vamos executar a ação que nós criamos lá no plano de ação. Se o analista que está tratando o problema voltar aqui para o backlog dele, então ele já vai ver que o status do problema dele mudou para acompanhando o plano de ação. Então como que a pessoa responsável por executar a ação, ela sabe que ela vai ter que executar essa ação. Então ela recebe uma notificação no e-mail ou no próprio sistema, no S-Suite, ou ele pode vir aqui em minhas tarefas. Aqui vai aparecer o campo plano de ação e clicar em execução da ação. Aqui então vai listar todas as ações que tem para o analista executar. Então aqui ele só tem uma ação a ser executada, que é o que é essa ação. Então ele tem ampliação da memória RAM no servidor X. Aqui ele vai ter o planejado, então essa ação é para ser executada hoje e terminar no mesmo dia. E é o nome da pessoa que é para executar, né? Então feito isso, ele vai selecionar a ação a ser executada e clicar em executar. Nessa tela que vai estar abrindo aqui para nós, então ele vai ter que informar aqui no campo, na execução, o dia que ele iniciou essa ação e o término da ação. Então ele já fez no mesmo dia, iniciou no mesmo dia e encerrou no mesmo dia. Então aqui o resultado, a pessoa o analista que está executando a ação, ele tem que colocar o que ele fez. Então ele vai dizer que executada a ampliação da memória RAM servidor X. Quanto mais detalhes colocar, melhor para o entendimento lá do analista que solicitou que essa ação fosse executada. Aqui o analista ele pode salvar ou salvar e sair para depois fazer alguma alteração. E nesse caso eu já vou enviar para a próxima etapa. Aqui eu clico em sim. Então essa próxima etapa é para o analista que está tratando a demanda de problema, verificar se a ação que foi aplicada, ela surtiu efeito para resolver o problema. Então eu vou voltar lá no backlog da demanda de problema, para eu puxar ela. Então aqui encontrei minha demanda de problema, vou executar. Aqui, então vai aparecer o meu plano de ação, como estava antes. Então aqui o analista ele executou a ação porque apareceu o resultado aqui para ele. Então o resultado foi que ele executou a ampliação da memória RAM, conforme estava planejado aqui nessa ação. Se eu voltar aqui no plano de ação que eu criei antes, lá no campo resultado, ele vai mostrar o que foi feito. Ele vai mostrar para mim a data que foi executada. Então eu planejei para essa ação se executar no dia 5. Foi executado no dia 5 e qual que foi o resultado? Então o resultado foi a ação que ele aplicou. Então foi executada a ampliação da memória RAM no servidor. Então eu fecho essa tela. Aqui o que acontece? Então aqui o analista que está tratando a demanda de problema, ele vai informar se vai fazer o acompanhamento das ações aplicadas. Então eu posso ter mais ações aqui para serem executadas e nesse momento ele vai dizer se as ações aplicadas surtiram efeito ou não. Então pode ser que daqui a pouco as ações que foram aplicadas não surtiram efeito, eu tenho que criar novas ações para tentar resolver o problema. Tem que investigar, acionar fornecedor, né? Ou eu posso dizer aqui que com as ações aplicadas, o problema foi resolvido. Então aqui nesse campo eu vou informar as ações que foram aplicadas e se o problema foi resolvido ou não. É importante salientar que sempre, em toda mudança que ocorre, o analista ele tem que manter um acompanhamento para verificar se essas ações elas surtiram efeito ou não. Então pode ser que no acompanhamento que eu estou fazendo, apliquei uma ação, ela não resolveu, eu tenho que criar uma outra ação e ir acompanhando. Então digamos que nesse caso, só com ampliação, o problema já foi resolvido. Nesse momento, o analista ele vai encaminhar para seguir o processo de verificação de eficácia. Nesse caso aqui, quando ele clicar, ele vai
encaminhar essa demanda lá para o comitê fazer a avaliação. Então essa demanda ela não foi concluída ainda. Então, por regra do processo, essa demanda de problema, a demanda de problema, ela somente pode ser encerrada com o ok do comitê. Então aqui eu vou clicar em seguir o processo para verificação de eficácia. Então, a demanda automaticamente ela é transferida lá para o gerente de problemas.